Nós estamos aqui com a doutora Maria Rita, que é bióloga. Doutora Maria Rita, muito obrigada pela presença, pela atenção, por ter vindo aqui conversar conosco. Doutora Maria Rita, como a senhora vê a importância desse evento para a comunidade científica como um todo? Esse evento está sendo super importante, então eu trouxe importantes pesquisadores de várias áreas, não só do país como do exterior, e o que é extremamente importante para ter discussões e pensar em novas ideias de pesquisa do autismo no país, que a gente inclusive está precisando, de aumentar o investimento de pesquisa de autismo aqui no Brasil. E como a senhora analisa o nível científico desse congresso, doutora? Eu estou super bem impressionada, assisti palestras excelentes e aprendi coisas novas e acho que isso é muito gratificante e, como eu disse também antes, importante, porque a gente, vendo às vezes palestras de outras áreas, traz novas ideias para novos projetos de pesquisas. E o que a gente quer como pesquisador nessa área, obviamente, apesar da gente estar envolvido com pesquisa básica, a gente quer chegar, de alguma maneira, ajudar as crianças com autismo, que tem uma frequência muito alta em todas as populações, inclusive aqui no Brasil. E acho que uma área que, inclusive, a gente precisa de investir é epidemiologia, porque a gente não tem isso ao certo, né? Então, se a gente tiver fatores, por exemplo, ambientais que aumentam a frequência de autismo, a gente não tem como saber isso. Então, a gente precisa de investimentos também nessa área. Então, epidemiologia e pesquisa básica são essenciais para que a gente possa ajudar essas crianças no futuro. Eu gostaria que a senhora falasse, doutora, um pouquinho sobre o futuro do autismo no Brasil e no mundo. Como é que a senhora analisa essa situação? No mundo, particularmente Estados Unidos, Canadá e mesmo Inglaterra, e o investimento é altíssimo. São milhões, bilhões de dólares que são investidos, tanto na parte de pesquisa como na parte de investimentos na área de educação. Então é comum alguns estados, inclusive, terem tratamento gratuito para essas crianças. E, além disso, tem um treinamento de educadores, acho que em larga escala, de forma que as crianças com autismo, em alguns estados, são muito bem assessoradas. Acho que no Brasil a gente precisa de muito investimento, tanto na parte de educação, treinar profissionais para atender melhor essas crianças em todos os níveis. E acho que também a gente tem que, se a gente quer resolver um problema, tem que investir em pesquisa. Então, acho que precisa tanto na parte do atendimento, da prestação de serviço para o autista, como no investimento na parte de pesquisa. Então a gente precisa, esse país é muito grande, né? É uma estimativa de 2 milhões de autistas. Então a gente precisa de mais gente trabalhando e mais recursos para ajudar essas crianças. Qual a importância, doutora Maria Rita, da genética para o autismo? Eu sou uma opinião um pouco enviesada, porque eu sou geneticista, mas assim, eu acho que hoje não tem dúvida da importância da genética. A gente, obviamente, não pode falar que os fatores ambientais não são importantes, são sim, mas a genética do indivíduo autista é importante. A gente precisa de entender, para conhecer melhor o porquê que algumas crianças têm esses desvios de comportamento. E falando na genética, né, quais são os principais avanços na área da genética que tem acontecido? Como eu já disse anteriormente, assim, o investimento, particularmente em genética, é absurdo no mundo, tanto nos Estados Unidos como no Canadá, e tem tido um avanço realmente fantástico. Principalmente para o que a gente fala de variantes que a gente chama raras, né, que são menos comuns na população. E com isso a gente hoje conhece mais de 1.000 genes candidatos para o autismo. E hoje, com os testes genômicos, genéticos, a gente consegue diagnosticar
cerca de 20 a 30% dos casos. Então, principalmente os casos mais graves merecem realmente fazer um teste genético para fechar diagnóstico. E eu acredito que com esses investimentos em sequenciamento em larga escala das populações com autismo, em amostras de autismo, eu acho que nesses próximos 10 anos a gente vai aprender muito e, consequentemente, ajudar muito, pelo menos ao nível de diagnóstico. Perfeito. Doutora, muito se tem falado em epigenética. E qual seria a diferença entre epigenética e genética? A senhora poderia esclarecer isso para o público que está nos assistindo? Vamos tentar. Então, epigenética é uma área que estuda modificações no DNA, que não é dado, pode ser uma consequência de um erro genético ou não. E o que é bacana na epigenética é que como se fosse uma estratégia para a gente ver insultos do meio ambiente. Estudar o meio ambiente é muito complicado, né? Porque a gente vai depender de questionários, dificuldade de ter certeza daquelas respostas, né? Por exemplo, se uma mãe teve uma inflamação, qual o período? A mãe às vezes vai lembrar, estive, mas saber precisamente o momento é difícil, né? Por exemplo, a gente trabalhou com mães que tiveram crianças com microcefalia congênita por causa do Zika. A maioria não sabia dizer exatamente qual o momento certinho, né? Então, com isso fica muito difícil ter informações precisas. E as técnicas para estudar epigenética, elas vêm como se fosse uma resposta. Pode ser de um problema genético ou um problema ambiental. Então, isso abre perspectivas a gente entender respostas ao ambiente. Mas as alterações epigenéticas não é porque você teve um erro do material genético, a mudança epigenética são mudanças que tem mais na química do DNA. Uma das mudanças que é mais estudada é metilação. Então, talvez um exemplo para ficar mais claro, por exemplo, ácido fólico, folato, muda a metilação do DNA, porque é uma via importante para produzir a substância que faz a metilação. Então, se você come menos substâncias que tem ácido fólico, você é uma pessoa que tende a metilar menos o seu DNA. Então, se isso vai causar o problema ou não, é uma outra questão. Tá? Mas isso mostra como a gente pode ver a influência do ambiente estudando epigenética. Né? A epigenética são estudos mais recentes, mas tem várias evidências que o padrão de marcação do DNA nos autistas é diferente das pessoas sem autismo. E eu acho que tem grandes perspectivas da gente entender melhor também o autismo para quem faz esses estudos de epigenética. Doutora, e entrando nessa seara de estudos, né? Como é que os estudos genéticos, né, eles podem ajudar no desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas para as pessoas com autismo especificamente? Eu acho que entendendo genética, a gente tem duas áreas que a gente vai poder atuar. Uma é prevenção, saber as pessoas que, inclusive, quando a gente conhecer toda a genética, saber as pessoas que estão em risco de terem um risco aumentado de terem crianças com autismo, tanto a parte genética quanto a epigenética, acho que vão poder ajudar nisso. E do ponto de vista de terapias, hoje, o que existe vários investimentos, inclusive no nosso grupo, de modelar a partir de células do sangue ou da polpa de dente ou qualquer célula do corpo, né? Se quiser fazer um pedacinho de pele, também é uma outra opção. A gente pode, a partir dessas células, a gente pode modificar essas células para a gente ter o que a gente chama de células pluripotentes. A partir do momento que a gente tem essas células pluripotentes, a gente pode gerar células neuronais. Tanto progenitoras como neurônios, células da glia e assim por diante. O nosso grupo tem focado no estudo de neurônios e a gente tem escolhido alguns pacientes com alguns defeitos genéticos específicos para entender
o problema, a base do problema, por que esse indivíduo desenvolveu autismo. E uma vez que a gente tenha marcadores celulares, ou seja, se a gente vê se o neurônio é diferente dessa criança, de um indivíduo sem autismo, a gente pode procurar por moléculas farmacológicas que podem melhorar os neurônios desses indivíduos. Então, a genética pode abrir estudos para medicina, identificação de moléculas farmacológicas, mas aí seria uma medicina mais personalizada. Então, existe um investimento grande, mundial, nesse contexto, na tentativa de achar moléculas que podem ajudar essas crianças. Doutora, muito obrigada por ter vindo, foi um grande prazer, obrigada por dividir seu grande conhecimento conosco.